Ouçam. O semeador saiu a semear. Parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, brotaram, mas o sol as queimou, pois não tinham raiz. Algumas caíram entre espinhos, que as sufocaram, mas outras caíram em terra boa, e deram muitos frutos, 100, 60, 30 por um. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disseram-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziu a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus faz como uma biografia, ou melhor dizendo, uma radiografia de cada um que lá se encontrava naquela multidão. Mas Jesus tinha um objetivo aqui. Naquela multidão não tinha só pessoas de bom coração que queria realmente ouvir Jesus, que fora para aquele lugar no mar da Galileia para saborear aquilo que Jesus lhe tinha para dizer. No meio daquele povo havia os fariseus com má intenções, e Jesus sabiamente fala em parábolas, porque Jesus não podia falar diretamente para eles. Você é isso, você é um homem, uma semente que caiu em terra má, não dá bons frutos. Jesus não poderia dizer isto, porque isso os provocaria e anteciparia a sua morte. Então Jesus fala em parábolas, porque ali tinha um número X de pessoas, e esse número X de pessoas tinha exatamente isso que Jesus fala aqui. Algumas sementes caem na beira do caminho, vem o pássaro, come. Outra semente cai em terreno pedregoso, não tem muita terra, logo cresce, ela não consegue se sustentar,
Vem o sol, queima a semente, queima a planta, outra cai em terreno no meio de espinhos, os espinhos sufocam, outra, porém, cai em terra boa. E essa que cai em terra boa, umas dá 70, outra dá 30, outra dá 100 frutos. Quem tem ouvido, que escute. Ou seja, essa radiografia também é feita em nós, porque nem todo mundo que entra na igreja entra de bom coração, entra para ouvir a Deus, entra para escutá-lo, muitas vezes entra até para blasfemar contra o nosso Deus. Portanto, que semente somos nós? Amanhã, o Evangelho, certamente, Jesus vai explicar essa semente, vai explicar o sentido da parábola. Por isso não iremos aprofundar hoje no sentido da parábola, mas amanhã Jesus vai falar o sentido desta parábola. Porém, hoje meditemos que tipo de semente somos e que frutos estamos dando. Porque Jesus aqui senta numa barca e começa a pregar, querendo atingir muitos corações. Eu fico preocupado. Nós vamos para a missa, ouvimos a palavra, muitos de nós, ou todos nós, assim deveria ser, participamos da missa todos os domingos, assim deveria ser, porém, a conversão não acontece. Aqui está um grande problema. A palavra de Deus, que é pregada, que é proclamada e pregada, não encontra um terreno favorável para frutificar. Então que hoje nós consigamos olhar para nós e percebermos como estamos agindo, ou se estamos agindo a partir da palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.